Hoje a gente abre a revista com um mergulho no universo feminino da literatura brasileira, num papo sobre o curso Cecília, Clarice e Adélia. O grafiteiro Tinho fala sobre sua nova exposição, Verdades que Habitam as Coisas que Restam, que entra em sua última semana de exibição no Rio de Janeiro. Seguimos com uma conversa com João Domingues, que fala da sua pesquisa sobre políticas de regulação urbana e os movimentos culturais insurgentes na cidade do Rio de Janeiro. E conheça a musicalidade inventiva e pulsante da banda Ordinários. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor. Essa palavra é de luxo. Fui convidada para fazer um projeto muito bonito da Casa do Saber, na Lagoa, no Rio de Janeiro, para falar sobre Cecília Meirelles, Clarice Lispector e Adélia Prado. Não exatamente para falar sobre elas. Quem vai falar sobre elas são pessoas, professores ligados à literatura, a letras, enfim, que estudam essas autoras. Eu, Júlia Lemertz, Maria Clara Matos e Malu Mader vamos ler textos dessas três autoras. Na verdade, quando um professor é convidado para um projeto desse, né, é só um prazer imenso, porque é uma leitura. A proposta é, a gente vai contextualizar, nós, professores, vamos contextualizar, mas vai ser a leitura de texto, a literatura ali. E é muito interessante a gente perceber a literatura nesse sentido, o lugar, o espaço da literatura, ouvir um texto literário, ser tocado, ser incomodado pelo texto literário, que não cai nesse lugar comum. Ah, eu li uma frase da Clarice que mudou toda a minha vida. A própria Clarice mesmo falava isso, né, que ela não escrevia para alterar nada, ela escrevia. Então, esse espaço de leitura é muito importante. São três mulheres muito fortes, grandiosas na sua obra, e acho que a escolha das três se dá pela importância delas na literatura brasileira. Claro que poderiam também ser outras mulheres, mas essas três, elas são muito poderosas e são inesgotáveis. A gente que trabalha com literatura, a gente vai se apaixonando pela literatura, né? Essas três escritoras, elas são muito importantes. A Cecília traz para nós, além dessa poesia vasta, essa poesia lírica, a gente fica encantado quando a gente começa a estudar também, um exemplo, o Romanceiro da Inconfidência. Todo o lirismo que tem dentro desse poema narrativo e contando uma história, nós vamos olhando, nós vamos ficando encantados com todo o trabalho de poeta e toda a pesquisa que tem por trás desse trabalho. Então, a Cecília Meirelles tem uma força muito grande, tem um lugar na literatura brasileira. A Clarice Lispector representa para mim a liberdade interna, a minha liberdade interna, porque quando eu leio e quando eu comecei a ler Clarice, eu comecei a ler muito cedo, eu tive uma identificação muito forte com ela, porque a gente tem medo, muito medo às vezes do nosso mundo interno, das coisas que a gente sente, das nossas contradições, né? Ainda mais quando você é adolescente. Então, a Clarice era quase um livro secreto como se ela me dissesse: olha, o que você sente é isso mesmo. Eu sempre digo que a Clarice me ensinou a viver perto do coração selvagem, porque esse foi o livro primeiro de todos que eu li, que meu pai me deu. Inclusive, meu pai amava a Clarice Lispector e eu sou Clarice em homenagem a Clarice. E aí tem uma questão que eu acho que é desesperadora para o leitor em Clarice, que é o incômodo absoluto. Que a Clarice é o intangível, é o inominável. A Clarice é aquilo que você acha que está chegando perto e aquilo se dissolve. É aquilo que você acha que controla e aquilo te escapa. É aquilo que você acha que entende e aquilo te apresenta como um enigma e uma interrogação. A Adélia também descobri quando eu já fazia teatro e foi uma descoberta imensa, e eu tive a sorte de ser contemporânea
de uma peça que a Fernanda Montenegro fez da Adélia Prado. Então eu assisti Dona Doida acho que umas 17 vezes. E eu amava de coração. Amava de coração porque a síntese que eu posso fazer da Adélia é que ela me ensinou a compreender Deus mais facilmente do que um abacaxi. É mais complicado às vezes realmente compreender um abacaxi na fruteira da sua casa, de família, do que Deus. Quem for fazer o curso vai ver que vai fazer e vai ter muita vontade de ler e vai ver que a gente ainda não sabe nada sobre elas. O nome da exposição é Verdades que Habitam em Coisas que Restam, e ela é centrada em torno de um personagem que eu criei há muito tempo atrás. Ele sempre apareceu muitas vezes no meu trabalho, no decorrer da minha obra, desde muito tempo, mas sempre ele foi um figurante ou no máximo um coadjuvante. E para essa exposição a gente decidiu colocar ele como um protagonista, assim, como figura central, e tentar retratar mais ou menos um universo em torno dele. Esse personagem ele é um boneco de retalhos que tenta resgatar um pouco essa coisa que a gente tinha dentro da nossa cultura de fazer bonecos artesanais, e que com o advento da indústria de brinquedos e também da indústria midiática, cada vez menos isso é deixado, é produzido, e cada vez mais isso é substituído por brinquedos industriais. Ele representa um pouco essa coisa de uma corrente afetiva que vem desde o momento que você tem uma ideia de fazer uma coisa para alguém que você ama, que você gosta, que você quer bem, e que vai passando por várias fases até que o boneco fique pronto e você presenteia a criança brinca com ele e tem essa relação completa. Mas que, no entanto, por força da mídia, da propaganda e do marketing, a criança prefere muitas vezes esse brinquedo industrializado que aparece na televisão do que esse brinquedo artesanal feito unicamente para ela, é um brinquedo exclusivo, ninguém vai ter. Bom, então venham visitar aqui a exposição, tragam seus filhos e aproveitem, se vocês tiverem umas roupas bacanas para trazer, que vocês já não usam mais. Tem uma obra que é uma instalação interativa que está aqui do lado de fora, que está reunindo roupas que no final vão ser recolhidas e doadas para o Instituto da Criança. Meu nome é João Domingues, eu sou professor do curso de Graduação em Produção Cultural e do mestrado de Cultura e Territorialidade da Universidade Federal Fluminense. Sou doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, UFRJ, e lá em 2013 eu defendi minha tese de doutorado intitulada Diversidade Atrofiada, Políticas de Regulação Urbana e Movimentos Culturais Insurgentes na cidade do Rio de Janeiro. Bom, o que eu trabalhei na tese, de forma objetiva, é a forma como as políticas patrimoniais da cidade do Rio de Janeiro vão sendo atrofiadas no limite da sua seleção, em função de certos modelos gerenciais de administração da cidade, como isso influencia na dinâmica de lutas de certas expressões que são passíveis de serem consideradas como patrimônio cultural da cidade ou não. De maneira mais específica, eu trabalhei durante um tempo acompanhando a dinâmica de luta patrimonial dos sujeitos que ocupavam e produziam a aldeia Maracanã, no antigo Museu do Índio, nos arredores do estádio Mário Filho, tentando entender como eles significavam os processos em andamento na cidade, de empresariamento da cidade, e como eles significavam a sua luta propriamente dita. O
que eu percebi é que durante o processo correlatam uma agenda específica de administração das cidades em função dos mega eventos, Copa do Mundo e Olimpíada, gerava uma série de conflitos para a dinâmica interna desse processo de aldeamento, constrangendo suas possibilidades de manifestação no espaço público, constrangendo suas possibilidades de publicização identitária, constrangendo em geral as suas lutas pelo significado a se dar ao patrimônio cultural da cidade. A partir de março de 2013, é lógico que a violência policial ela não é uma marca que nasce com sua gênese na aldeia Maracanã, mas a partir de 2013, o que a gente viu entre março e julho de 2013 é que aquilo se tornou, de certa forma, o padrão de relação entre movimentos sociais e o Estado do Rio de Janeiro. Que a agenda que motivava o tipo de ação sobre o espaço é uma agenda tamanho violenta, tamanho comprometida com o empresariamento da cidade, que os indesejáveis eles simplesmente seriam removidos à força. O que se movimentava no antigo Museu do Índio é um certo retorno a um pacto da cidade que foi quebrado entre o habitante carioca, que em tupi significa casa do homem branco, salutar, e os povos indígenas, que, bom, dizimados da sua presença desde sempre na cidade do Rio de Janeiro. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. O grupo começou há mais ou menos uns 6 anos, 7 anos. A gente começou um grupo de amigos, conversando assim, a gente cantava em várias situações diferentes e a gente resolveu se juntar para fazer um grupo pequenininho, para cantar coisas especiais. Então a formação basicamente são 6 vozes e ritmo junto. Nesse momento a gente está se preparando para lançar finalmente o nosso segundo CD, Rio de Choro, que é um CD voltado para o universo do choro. Então, uma coisa muito nova, né? É o primeiro CD de grupo vocal dedicado a esse repertório. Água de beber, água de beber, camarada. Os nossos shows, eles são, a gente gosta de chamar de shuffle, né? Assim, eles são nesse esquema de tudo cabe. Então, desde Choro, que é o nosso projeto atual do nosso último CD, como Michael Jackson, como Backstreet Boys, como Gilberto Gil. Então, é um show muito variado. E o que une essas músicas é a nossa interpretação, claro, né? E também um jeito que eu acho que a gente tem de fazer as coisas que é muito leve. Você é um tipo que não tem tipo, com todo tipo você se parece. A gente sempre teve uma coisa muito teatral na maneira da gente encarar as músicas e de fazer as interpretações. E aí depois de um tempo a gente achou que era bacana traduzir essa informação para vídeos, né? E começamos então a fazer esses vídeos do grupo. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família e de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha. Saber se Mais ou menos uns 3 anos a gente começou com essa brincadeira de produzir clipes, né? E foi tomando ares assim cada vez mais profissionais, né? A maioria dos clipes a gente mesmo que inventa, a gente mesmo que produz. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, pode visitar a nossa página, ordinarios.com.br, pode procurar a gente no Facebook, pode procurar a gente no YouTube, no SoundCloud, estamos por aí. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long